Cervejeiros e cervejeiras, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Com Cerveja, Daniel Dislaken por aqui. E hoje eu respondo a dúvida do Wilson Valverde sobre a reutilização aí de lama de leveduras. Ele quer saber como que ele calcula a quantidade de lama de uma fermentação que ele acabou de fazer para a próxima, tá? Basicamente seria isso. E Wilson, é o seguinte, não é uma coisa tão simples assim, tá? Eu vou tentar simplificar para que vocês possam fazer, reutilizar a lama sem se preocupar muito, sem ter muito cálculo, muita conta em cima disso, tá? Basicamente vocês vão ter que saber a taxa de inóculo e utilizar uma regra simples aí de 3, tá? Mas não é tão simples, tá? Como eu falei, não é tão simples assim. Então eu sei que talvez algumas pessoas de repente até vão criticar, ah não, mas é assim, tem que calcular. O jeito mais certo é com o microscópio a gente poder fazer a contagem de células. Então com a contagem de células a gente consegue saber a densidade de células por ml, por exemplo, e daí a gente faz essa conversão para quantos ml que a gente precisa de acordo com a quantidade de células, ou seja, qual é a taxa de inóculo para aquele nosso mosto. Tá? E por que seria o mais sensato fazer essa contagem no microscópio? Por que não é mais simples? Porque assim, existem várias cepas de levedura, certo? E essas cepas têm diferentes formatos, de formas estruturais mesmo. Claro que elas são microscópicas e a gente acaba nem percebendo isso. A gente vê o fermento, a gente só vê, né, aquele líquido, se é fermento ou mesmo sólido. E a gente não sabe que elas têm diferentes formatos e diferentes tamanhos. E quando a gente está falando de quantidade de levedura, em volume, então a gente tem um volume de lama e um número de células necessárias. Cada célula de levedura vai desempenhar o seu papel ali fazendo a fermentação. E o que acontece? Se a célula é desse tamanho, a gente tem tantas leveduras. Se a célula é desse tamanho, tem menos. Basicamente seria isso, tá? Estou fazendo uma coisa aqui bem grosseira para vocês, só para vocês perceberem que, na verdade, o que acontece é que a gente tem diferentes tamanhos de célula e, dependendo da levedura que você estiver utilizando, o mesmo volume vai ter número de células diferentes, tá? Então, basicamente é isso. Esse é o motivo pelo qual a gente deveria, com o microscópio, ver a densidade de células. Quantas células daquela cepa tem por ml. E assim a gente faz uma regra de 3 para saber quantas a gente precisa. Daí a gente consegue saber exatamente quantos ml de lama a gente utilizaria, tá? Então, basicamente seria isso. Como que a gente pode fazer para conseguir, de uma forma mais simples, uma forma simplória, a gente utilizar a lama? Não é porque a gente não tem um microscópio, não é porque a gente não faz esse cálculo mais preciso que a gente não pode reaproveitar uma lama e, de repente, economizar com o fermento, né? Então, uma aproximação que eu vou dar aqui para vocês, um valor de referência para vocês terem em mente. Isso não é regra, mas é um valor de referência que vocês podem utilizar. Tá? É algo em torno de 1 bilhão de células por ml. Tá? Se quiser fazer uma aproximação, pode pensar nesse valor. Então, cada ml de lama teria 1 bilhão de células, aproximadamente. Tá? Então, como que funciona para a gente reutilizar a lama? Você vai fazer o cálculo da taxa de inóculo normal. Caso alguém aqui não saiba, eu vou botar na descrição do vídeo aqui um link do site do Beer's Friend, onde dá para, com base na gravidade do mosto, na OG e também no volume, a gente pode saber quantas células de levedura a gente precisa para a fermentação. Se estiver utilizando o Beersmith, ele também vai dar isso automaticamente, ou outro software também, tá? Com base nesse valor, a gente tem quantas células a gente precisa para fazer a nossa fermentação. Dependendo do volume, né, vai variar aí na casa de 100, 200 bilhões, até mais, dependendo se o volume for maior e se a gravidade for maior também. Então a gente vai fazer simplesmente uma regra de 3. Se a gente tem em 1 ml 1 bilhão, quantos ml a gente vai precisar para atingir o número, né, de bilhões de células que a gente precisa para fermentar o nosso mosto. Então basicamente seria isso. 1 bilhão de células por ml, quantos bilhões a gente precisa para a nossa cerveja, então quantos ml de lama a gente vai utilizar para fazer essa fermentação reaproveitando a nossa lama. Uma última dica só antes de dar o tchau aqui, de acabar esse vídeo, é não reaproveitem fermento que gerou off-flavor durante a fermentação. Você fermentou a sua primeira cerveja, sentiu ali que tinha um diacetil, ficou forte no final e a levedura de repente não consumiu, ou que você sentiu um éster, um álcool superior, enfim, o clorofenol, o que você tiver percebido de off-flavor na sua fermentação, se tiver isso perceptível, não reaproveite. Tá? Porque você vai levar esse off-flavor para a sua próxima leva também. Então tem que ter ficado certinho, a fermentação ocorreu bem, não gerou off-flavor, aí você reaproveita. E se quiser, se tiver condições de fazer o cálculo para saber exatamente quanto você precisa, é o mais indicado, mas essa relação de 1 bilhão por ml dá para começar aí a brincadeira e reaproveitar a lama para ver como que é, certo? Espero que tenham gostado do vídeo de hoje, a gente fica por aqui e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!